Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou hoje resolver neste vídeo um limite que assim à partida parece assim uma coisa muito fácil, mas que numa primeira fase, para os alunos que estão a introduzir-se agora no cálculo de limites, normalmente cometem neste limite um erro e importa numa primeira fase, eu pelo menos aos meus alunos, numa das primeiras aulas de limites, dou sempre este limite de forma a avisar que é preciso ter algum cuidado nestes cálculos de limites, sobretudo em casos quando temos a raiz e depois o radicando é uma potência com o mesmo índice da raiz, ou então quando temos módulos, quer dizer, são limites extremamente delicados que devem ser feitos com alguma atenção. Quer dizer, temos então que determinar o limite quando x tende para zero do quociente entre a raiz de x ao quadrado e x. Quer dizer, aplicando aqui os limites, 0 ao quadrado dá 0, raiz de 0 dá 0, dividir por 0 dá 0 sobre 0, o que é indeterminação. Qual é o erro muito usual cometer nos alunos, quer dizer, que estão a abordar estes limites pela primeira vez? Isto é fácil de fazer, não é? Aqui o quadrado cancela-se com a raiz quadrada, quer dizer, fica então com o limite com x a tender para 0 de x sobre x, quer dizer, o x e o x também cortam, fica o limite de 1, então isto dá 1. Quer dizer, isto é bastante fácil, não há aqui nada, não é? Pois, mas isto está mal, está errado. Vocês não podem fazer isto assim. Vocês têm que ter muito cuidado quando fazem aqui o cancelamento de raízes com o expoente do radicando, sendo o expoente igual ao mesmo índice da raiz. Vocês devem ter muito cuidado com estes casos. Não pode ser feito assim à grande, como eu costumo dizer. Isto é mesmo daqueles limites que eu dou mesmo aos alunos na primeira fase, que é para ficarem logo avisados para estes casos. Vocês, quando deram as regras das potências no oitavo ano, quer dizer, vocês deram a seguinte regra: se tiverem assim a raiz de índice n, assim de um a elevado a n, né? Se eu tiver assim este caso, eu posso posso cancelar aqui o expoente do radicando com o índice da raiz. Mas vocês dividiram isto em dois casos. É que vocês dividiram isto em dois casos. Num primeiro caso, se n é ímpar, quer dizer ali se o índice da raiz for ímpar, por exemplo, se tiver a raiz cúbica de a ao cubo, então tudo bem. Então a raiz de índice n dá levantada a n, quer dizer, cortam, cancelam e dá exatamente a. Tudo bem, isto se n for ímpar. Mas vocês deram que se n é par, tipo terem a raiz quadrada, ou a quarta raiz, ou a sexta raiz, quer dizer, a coisa cancela-se. Então tem assim raiz de índice n dá levantada a n, onde n é par, quer dizer, cancelam, mas têm que garantir o valor absoluto do a, ok? Isto, para cancelar, têm que cancelar com o módulo de a. Isto porque se eu tiver assim a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, isto não é igual a menos 2, porque eu ter menos 2 ao quadrado, quer dizer, isto é sempre um número positivo, né? Eu ter menos 2 ao quadrado, isto é como se tivesse ali mais 4, cuja raiz de 4 seria mais 2. Daí, quando vocês estão a falar de raízes de índice par e aparece-vos o radicando com um expoente igual ao índice da raiz, vocês ao cancelarem terão de ficar com o módulo do radicando. Cuidado! É por isso que este limite é extremamente delicado. É que vocês cancelam, tudo bem, é mesmo por aí, mas isto ficaria o limite com x a tender para 0, exatamente do módulo cortando, mas como é a raiz de índice par, quer dizer, cancelam, mas ficam com o módulo de x, ok? A dividir por x. E agora voltavam a aplicar limites e isto continua a dar 0 sobre 0. Quer dizer, agora tem um módulo, e quando vocês têm, quer dizer, 0, e eu pensaria assim, se eu sei que isto é positivo, né? Eu tiro aqui o módulo e fica x. Só que 0 é aquele número mesmo que está ali no limite. Um bocadinho à direita de 0 é positivo, um bocadinho à esquerda de 0 estamos num número negativo. Então neste caso é preciso ver os limites laterais. E só existirá limite se os limites laterais forem convergentes para o mesmo valor. Isto pela definição de limite num ponto, que me diz que o limite
quando x tende para a de uma expressão que eu vou chamar f de x, mas tínhamos uma função qualquer, só existe limite quando x tende para a, só existe limite quando x tende para a, se e só se o limite quando x tende para a mais da mesma expressão, né, for igual ao limite quando x tende para a menos da mesma expressão. Quer dizer, isto é a definição então de limite exatamente num ponto. O limite só existe se os limites laterais forem então convergentes para o mesmo valor. Então eu vou retomar este limite. Que é assim um limite quando x tende para 0 e depois de cancelar ali a raiz fica então com o módulo de x sobre x. Quer dizer, relativamente ao módulo, vocês também têm que saber como é que se desdobra um módulo. E então eu vou colocar assim aqui. Se eu tiver assim um módulo de x, e quer dizer, se o que está dentro do módulo, que eu estou a chamar aqui x, mas quer dizer, não tem de ser x. Se eu tivesse x mais 1, eu teria a pensar sempre neste x mais 1. Neste caso tenho x, mas podia ter outra coisa. O que vou falar aqui é o que está dentro do módulo. Se o que está dentro do módulo é positivo, ou igual a 0, né? É positivo, mas aqui o foco é em ser positivo. Quer dizer, o módulo, por exemplo, de mais 3 é igual a mais 3, né? Quer dizer, o módulo é uma distância à origem. Relativamente à origem, o módulo de um valor positivo, quer dizer, a distância do mais 7 à origem é 7, a distância de 10 é 10. Então, quer dizer, se o que está dentro do módulo for um valor positivo, vocês libertam o módulo. Agora, se o que está dentro do módulo for assim um número negativo, ou seja, se eu tiver, por exemplo, o módulo de menos 3, quer dizer, o menos 3 assim na reta numérica, a distância à origem é exatamente de 3 unidades positivas, então isto tinha que dar mais 3. Ou seja, para que isto dê mais 3, libertando o módulo, é necessário colocar o simétrico, é necessário, quando o que está dentro do módulo é negativo, vocês, para libertarem o módulo, têm que meter o sinal negativo atrás, de forma a pedir o simétrico do número negativo que está lá dentro, de forma a obterem então um número positivo, que significará a distância à origem. Ou seja, se o que está, este x, reforço mais uma vez, não é o x, neste caso seria, mas não tem que ser só o x. É o que está dentro do módulo. Se fosse x mais 1, eu colocaria aqui x mais 1 maior que 0. E aqui x mais 1 menor que 0. É mesmo o que está dentro do módulo. E então, no caso do que está dentro do módulo ser negativo, vocês, para livrarem-se aqui do módulo, quer dizer, colocam então o simétrico do que estaria lá dentro. Ou seja, fica então menos x. É preciso saber muito bem estas coisas. Como veem, quer dizer, este era um limite que é bastante delicado. E assim, à partida o pessoal cancelava ali o quadrado com a raiz, né? X sobre x dá 1 e a coisa estava feita. Mas não, é preciso ter mesmo muito cuidado. Então eu vou calcular, eu vou agora pegar neste limite e vou ver se existe limite através da abordagem dos limites laterais. Se eles forem convergentes para o mesmo valor, existirá limite. Se forem divergentes, não existe. Então vou calcular aqui o limite quando x tende para 0 mais exatamente do valor absoluto, x do módulo sobre x. Reparem, quando x tende para 0 mais, o que está dentro do módulo será positivo, né? Se x tende para 0 mais é um bocadinho mais do que 0, é positivo. Então eu liberto o módulo, ou seja, fica então com o limite, com x a tender para 0 mais, como o que está dentro do módulo é maior que 0, porque 0 mais quer dizer é um número positivo, então isto fica x sobre x, o que quer dizer podemos cancelar aqui o x e isto daria então o limite quando x tende para 0 mais de 1 e o limite de uma constante é a própria constante. Quer dizer, o limite à direita do 0 deu exatamente igual a 1. E agora vou calcular então aqui o limite à esquerda. Então o limite quando x tende para 0 menos e tenho aqui o módulo de x sobre x. Agora reparem, quer dizer, se o x tende para 0 menos, onde 0 menos é um bocadinho menos do que 0, ou seja, é um número negativo, então o que está aqui dentro do módulo é um número negativo. Sendo assim, eu para libertar o módulo terei que pedir o simétrico do que estaria lá dentro. Ou seja, ficaria então menos x sobre x. Posso então cancelar o x, mas reparem que eu agora fico com um limite quando x tende para 0 menos, não de 1, mas de menos 1. E o limite de uma constante é a própria constante. Então quer dizer que à esquerda dá menos 1. E como vocês podem reparar,
os limites laterais não são convergentes, são divergentes, quer dizer, dão valores diferentes. Sendo assim, isto em termos gráficos, o que é que nós temos aqui à nossa frente? Antes de concluir sobre a existência do limite. Quer dizer, se pensarmos assim no gráfico da expressão, né? Imaginem que eu tenho assim a função raiz de x² sobre x. Quer dizer, reparem aqui, aqui para zero, quando o x tende para 0 mais, o limite dá 1, quer dizer que aqui na vizinhança de 0, mas aqui pela direita a função está a tender para 1. Mas não pode ser 1, porque 0 não pertence ao domínio. Ok? Eu se calculasse aqui o domínio desta expressão, quer dizer, 0 não pertence ao domínio, eu não posso dividir por 0. Então teria assim aqui uma bola aberta, quer dizer, a função é convergente para 1. Como aqui à direita, quer dizer, o módulo de um valor positivo é sempre positivo, quer dizer que a função fazia-me isto. Seria constante e sempre igual a 1. No entanto, para R-, para valores de x negativos, aqui na vizinhança de 0, mas pelo lado esquerdo do 0, aqui a abordagem a 0, mas aqui pelo campo negativo, quer dizer, a função já me tende para -1. Já me tende aqui para -1. Reparem que o x também nunca pode ser 0, então também teria aqui uma bola aberta. E aqui em R-, o que está dentro do módulo seria sempre negativo, então eu ficaria sempre com -x sobre x, ou seja, a função será sempre igual, será constante e igual a -1. O que quer dizer que esta função vê-se claramente aqui quando x tende para 0 que não existe limite, o que se comprova aqui com o cálculo dos limites laterais. Então vocês devem dizer agora o seguinte: como o limite quando x tende para 0 mais da expressão que a gente tinha, que era a raiz quadrada de x² sobre x, é diferente do limite quando x tende para 0 menos da raiz de x² sobre x, como os limites laterais são divergentes, então concluímos que não existe o limite quando x tende para 0, exatamente da expressão que tínhamos. Ou seja, este caso é um caso onde não existe limite. Como veem, é assim um limite que à partida pareceu uma coisa muito fácil, mas dá mesmo pano para mangas. Ok? A resposta disto é não existe limite. Isto é mesmo daqueles limites que eu dou aos alunos logo nas primeiras aulas, que é para os pôr bem atentos a estes casos, que à partida a gente cortava logo aqui e andava para a frente e o limite estava 1, que normalmente aparece com certeza em questões de escolha múltipla, e uma das opções seria 1. A gente cortava, dava 1 e dizia, ai que fácil. E afinal não existia limite. Quer dizer, é preciso ter muito cuidado, mas mesmo muito cuidado com estes casos. Ok? Fica então aqui a sugestão e o reforço da atenção para este tipo de casos. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Alguma questão que tenham, deixem, sintam-se à vontade para colocar nos comentários. Ok? Vá, um abraço.